Aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de falar uma palavrinha, gostaria de falar sobre Geazi. Geazi, um servo de Eliseu, ao qual ele conseguiu mudar a sua história. Geazi, irmão, significa vale da visão, ou servo de confiança. Um servo que mesmo tendo errado, ele conseguiu mudar a sua história. Em 2 Reis capítulo 5, Eliseu cura Naamã, um soldado e chefe do exército do rei da Síria. Deveria ser um homem temente a Deus, mesmo sendo sírio, pois Deus permitiu a sua cura. Mas no versículo 20, Geazi é atacado de lepra e se torna leproso. Ele resolve mentir e pegar do que não era dele. Ele vai até Naamã e resolve ficar com uma parte daquilo o qual Naamã queria pagar por seus préstimos, por sua cura. Versículo 5, 23. Se servido for tomar 2 talentos de pratas, então se aproximou de uma parte do dinheiro, o qual não era seu. Mas Eliseu, quando ouviu chegar, o chamou e lhe disse: de onde vens, Geazi? E Geazi lhe disse: de nenhum lugar. Mas Eliseu, com o Espírito de Deus sobre ele, lhe disse: por que fostes a tomar o que não é seu? Versículo 26. Dinheiro, vestes, olivais e vinha, e ovelhas, bois, servos, servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará em ti, Geazi. Então Geazi saiu diante de Eliseu leproso e branco como a neve. Mas sabemos que temos um Deus misericordioso que sempre é capaz de nos perdoar. Inclusive o próprio Eliseu o amava muito e esperava que houvesse em Geazi uma mudança em seu coração. E o tempo passa. Eliseu é chamado para falar sobre os conselhos do rei da Síria, pois o rei da Síria fazia guerra contra Israel. No capítulo 6, 15 e 17, vemos Eliseu e Geazi novamente. A cidade estava cercada. Geazi chega a Eliseu e lhe pergunta: o que faremos? Cremos que ali Eliseu já estava fazendo a obra de restauração em Geazi. Provavelmente já havia mudado em Geazi algo em seu coração. O versículo 17 nos fala que Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Ali estava iniciando já a sua cura, pois apesar do seu erro, Eliseu ainda gostava de Geazi. A graça do Senhor, irmãos, ela é para todos, principalmente para aqueles que se arrependem. Assim foi como Miriam, que falou mal de Moisés e pegou lepra por 7 dias. E depois veio-lhe a cura. Samaria cercada, e o rei Ben-Hadad cercou toda a cidade. Ali estava, irmãos, o plano de Deus, talvez para a libertação de Geazi. Segundo o Reis 7:3 nos diz que havia 4 homens leprosos que estavam à entrada da porta da cidade. E disseram: se ficarmos aqui, morreremos de fome. E se formos ao campo do inimigo, talvez, quem sabe, nós fiquemos vivos. E quando amanheceu, saíram para o campo do inimigo, e quando chegaram não havia mais ninguém. Tinham ido todo o povo embora. O versículo 6, o Senhor havia dado ao povo de Israel livramento, fazendo o inimigo se dispersar e correr de medo, deixando ali toda a provisão que trouxeram. E quando esses leprosos entraram, viram, comeram e beberam e tomaram dali ouro, prata e vestes, e resolveram voltar e contar ao rei. Geazi lembrou-se, irmão, do castigo que sofreu, e ele falou: vamos, pois, agora, e anunciamos tudo o que aconteceu à casa do rei. Geazi foi curado porque ele não repetiu o erro. A sua lepra, irmãos, era espiritual em si. A lepra de Geazi havia sido imposta por ele, enquanto a de Naamã era de origem enferma. A sua cura, irmão, já estava restabelecida quando, diante do rei Ben-Hadad, depois de 7 anos, em 2 Reis 8, do 4 ao 5, ele falava com o rei sobre as proezas de Eliseu e falava sobre a sunamita. Ali podemos ver a restauração de Geazi, como ele mudou o seu coração e o seu pensamento. É dessa forma que Deus age em nós, é dessa forma que Deus quer que nós consertemos, é dessa forma que você que está ouvindo essa mensagem, é que Deus conserta
Deus quer que você conserte aquilo que você fez de errado, que você não volte a fazer, que você se arrependa daquilo que você fez de errado. Então mude a sua história, mude o seu caminho, Deus estará com você. Aleluia.